Ele a negou na frente de todo mundo, e ela voltou de braços dados com um namorado de 20 anos. O salão do último andar da Vortice Academy estava lotado. Taças de espumante subiam e desciam entre os convidados. Luzes douradas refletiam no piso de mármore. E a banda tocava baixinho, enquanto os sócios da rede de academias mais cara de Vitória brindavam ao aniversário de 10 anos da empresa. Sandra atravessou o salão devagar, vestido azul marinho, cabelo preso, taça de vinho tinto na mão. Marcos a viu chegar e travou o maxilar. "Não precisa vir até aqui", ele disse, baixo, entre os dentes. "É a festa da empresa do seu sogro. Marcos, eu tenho direito de estar aqui." Ele deu um passo à frente, pegou o braço dela com força e a empurrou para trás, para longe do grupo de sócios que os observava. "Eu não conheço essa mulher", Marcos falou alto, a voz cortando a música. "Sandra, por favor, vá embora. Você está constrangendo todo mundo." A taça caiu da mão dela. O vinho tinto se espalhou pelo vestido, escorreu até o sapato, formou uma poça escura no mármore branco. Os convidados mais próximos pararam de conversar. Alguém sussurrou. Uma mulher levou a mão à boca. Sandra ficou parada, o vinho pingando da barra do vestido, olhando para o homem com quem tinha dormido durante 22 anos. "Você me empurrou de propósito", ela disse, sem gritar. "Vá se limpar na cozinha", Marcos respondeu, ajeitando o paletó. "E depois vá para casa." Foi nesse instante, com vinho escorrendo pelas pernas e 200 pares de olhos em cima dela, que Sandra sentiu algo que não sentia havia meses. Vontade de rir. Porque ele não sabia. Nenhum deles sabia. Antes de continuar, deixa nos comentários. Você ficaria até o fim ou sairia na hora? Se você já passou por uma humilhação parecida, escreve aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque essa história ainda vai ficar bem mais tensa. Asterisk, asterisk, asterisk. 2 semanas antes, tudo começou de um jeito muito mais silencioso. Sandra tinha 51 anos e dava aulas de pilates 3 vezes por semana, num estúdio pequeno perto da praia de Camburi. Fachada perfeita. Professora aposentada, esposa dedicada, mãe de uma filha crescida. Ninguém em Vitória sabia que, havia 7 anos, desde a morte do pai dela, Sandra era acionista majoritária da Vortice Academy, a mesma rede de academias de luxo onde Marcos trabalhava como diretor comercial. Cargo que só existia porque ele era genro do fundador. Ela escondia isso de propósito. Guardava as ações num fundo administrado por um advogado de confiança em nome de uma holding sem rosto. Porque, no dia em que o pai morreu e ela herdou tudo, Marcos já tinha começado a mudar. "Você está ficando velha para essas roupas, Sandra", ele tinha dito um mês antes, olhando ela se trocar. "Talvez seja hora de parar com o pilates e deixar isso para as mais jovens." Ela riu na hora. Não doeu. Não naquele dia. Mas os comentários se acumularam, um por semana, depois um por dia. "Você engordou de novo. Essa blusa não fica bem em você mais. Sabe, com essa idade, seria bom você se cuidar mais." Sandra guardava cada frase como quem guarda a prova. Ela queria ver até onde ele ia. Queria saber se o homem com quem tinha construído uma vida ainda estava lá dentro, em algum canto, ou se tinha sumido de vez. Descobriu a resposta na festa. Depois de ser empurrada, depois da taça quebrada, depois do "eu não conheço essa mulher" dito na frente de 200 pessoas, Sandra não foi para a cozinha. Foi para o banheiro. Limpou o vestido como conseguiu e voltou para casa sozinha, dirigindo com as 2 mãos firmes no volante e os olhos secos. Ela não chorou naquela noite. Chorou 3 dias depois, sozinha na cozinha, quando encontrou uma foto antiga do casamento dentro de uma gaveta. Asterisk, asterisk, asterisk. A humilhação continuou nas semanas seguintes, mas de um jeito mais frio, mais calculado. Marcos parou de levar Sandra a eventos da empresa. Quando ela insistia, ele inventava desculpas. "É só reunião de trabalho. Você ia ficar entediada. Não tem necessidade." Uma noite, ela descobriu por acaso
através de uma mensagem que apareceu na tela do notebook compartilhado, que ele tinha ido a um jantar de sócios com uma mulher mais jovem, apresentando-a como minha companheira. Sandra não confrontou na hora. Fechou o notebook, foi dormir no quarto de hóspedes e, no dia seguinte, ligou para o advogado que administrava suas ações. Preciso que você prepare os documentos, ela disse. Mas ainda não vamos usar. Está esperando o quê, Sandra? Estou esperando lhe mostrar tudo o que é. O advogado, um homem de 60 anos chamado Ricardo, que tinha trabalhado com o pai dela por 20 anos, conhecia a história inteira. Sabia que Sandra não guardava as ações por vingança pura. Guardava porque precisava entender, de uma vez por todas, se o casamento dela tinha sido baseado em amor ou em conveniência. A resposta estava ficando cada vez mais clara. Asterisk, asterisk, asterisk. Na academia, os funcionários comentavam baixinho sobre a nova mulher que aparecia com Marcos nos corredores administrativos. Chamava-se Beatriz. Tinha 29 anos e tinha sido contratada 6 meses antes como assistente de marketing. Sandra cruzou com ela 2 vezes no estacionamento e nunca disse nada. Apenas observou, com o mesmo olhar frio que usava para analisar relatórios financeiros. Foi numa dessas visitas discretas à academia, disfarçada de aluna comum fazendo aula experimental, que Sandra ouviu Marcos conversando no corredor com um dos sócios. Ela está impossível ultimamente, ele disse rindo. Velha, ciumenta, gorda. Não sei mais o que fazer com a Sandra. O sócio riu também. Por que você não parte para outra de vez, Marcos? Todo mundo vê que você e a Beatriz têm mais futuro. Estou nessa, cara. Só preciso resolver umas coisas antes. Sandra saiu da academia com um tapete de yoga debaixo do braço e as mãos tremendo. Não de tristeza, mas de uma raiva que ela nunca tinha sentido tão fria. No carro, ligou para Ricardo. Prepare tudo, ela disse. Mas ainda não é hora. Sandra, quanto tempo mais você vai esperar? Até ele fazer a coisa que não tem volta. Ela não sabia ainda qual seria essa coisa, mas sabia que estava chegando. Asterisk, asterisk, asterisk. Camila, a filha de Sandra, morava havia 2 anos em São Paulo, trabalhando numa agência de publicidade. Ligava para o pai quase todos os dias, para a mãe uma vez por semana, quando lembrava. Marcos aproveitava cada ligação para plantar sementes. Sua mãe anda estranha, filha, ele dizia, a voz cheia de preocupação fingida, meio depressiva, meio dramática. Acho que a idade está pesando para ela. Camila, do outro lado da linha, franzia a testa. Ela nunca foi assim. Pai. As pessoas mudam, Camila. Eu só queria que você entendesse. Caso ela comece a falar coisas estranhas sobre mim, ele estava preparando o terreno. Sandra não sabia disso ainda, mas sentia. Nas conversas cada vez mais curtas com a filha, um distanciamento que não conseguia explicar. Uma tarde de domingo. Sandra ligou para Camila só para ouvir a voz dela. Filha, como você está? Bem, mãe, ocupada. Uma pausa. Papai me contou que vocês estão passando por um momento difícil. Ele contou isso? Disse que você anda meio confusa, sabe? Que talvez seja bom você conversar com alguém. Sandra sentiu o estômago revirar. Não pela insinuação de que precisava de ajuda. Precisava mesmo. Só que não do jeito que Marcos estava sugerindo, mas pelo fato de que ele já estava contaminando a relação dela com a própria filha, semanas antes de qualquer coisa acontecer. Estou bem, Camila. Sou cansada. Tudo bem. Mãe, te amo. Desligou o telefone e ficou olhando pela janela da cozinha, vendo o sol se pôr sobre o bairro de Jardim Camburi, pensando em quantas outras conversas como aquela já tinham acontecido sem ela saber. Asterisk, asterisk, asterisk. O convite para a festa de aniversário da Vortis Academy chegou por e-mail, endereçado apenas a Marcos. Sandra descobriu por acaso, ao ver o convite impresso em cima da mesa do escritório em casa. Eu não fui convidada? Perguntou, segurando o papel. É uma festa de trabalho. Sandra, não precisa ir. É a empresa do meu pai.
Marcos. Seu pai morreu, lembra? Agora é uma empresa como qualquer outra, com sócios, com diretoria. Eu sou o diretor comercial. Você é só... Ele parou, escolhendo as palavras. Você não trabalha lá. Ela guardou aquela frase. Você não trabalha lá. Ele não fazia ideia de que, tecnicamente, ele trabalhava para ela. Eu vou, Sandra disse. Calma. Sou esposa do diretor comercial. Tenho todo o direito. Marcos revirou os olhos e saiu da sala sem responder. Foi a última conversa entre os dois antes da festa. Asterisk, asterisk, asterisk. Nos dias que antecederam o evento, Sandra passou horas trancada no escritório de casa, ao telefone com Ricardo, revisando contratos, atas de reunião, o histórico completo das ações da Vórtice Academy. Descobriu que Marcos, nas últimas semanas, tinha começado a fazer perguntas estranhas ao departamento jurídico da empresa sobre procedimentos de transferência de participação societária em caso de divórcio. Ele está se preparando para alguma coisa, Ricardo disse. Sério, pelo telefone. Eu sei, Sandra respondeu. Só preciso descobrir o quê. Ela não sabia ainda, mas Marcos já tinha decidido. Ele ia se divorciar, ficar com a nova namorada e, no que ele imaginava ser um golpe de mestre, tentar transferir parte do patrimônio do casamento, incluindo as ações que ele achava que pertenciam à família por direito de sangue, para o nome de Beatriz, antes que Sandra pudesse reagir. Ele não fazia ideia de que estava prestes a cometer fraude contra a própria esposa, dona secreta de tudo que ele tanto cobiçava. A festa aconteceria numa sexta-feira. Sandra escolheu o vestido azul marinho com cuidado, arrumou o cabelo, colocou os brincos que o pai tinha dado de presente no último aniversário dela antes de morrer. E foi. Sabia que ia ser humilhada, só não sabia o tamanho. Sandra voltou à academia 3 dias depois da festa. Não como esposa humilhada, mas como aluna disfarçada. Tapete de yoga debaixo do braço, boné cobrindo o rosto. Precisava observar de perto, sem ser vista, o mundo que Marcos estava construindo sem ela. Foi ali, no corredor perto do vestiário feminino, que ela viu a cena que mudaria alguma coisa dentro dela. Uma menina de uns 8 anos estava sentada num banco, chorando baixinho, as pernas balançando sem alcançar o chão. Ao lado, um homem de uniforme, um dos porteiros da academia, tentava consolá-la sem sucesso. O que houve? Sandra perguntou, se aproximando, esquecendo por um instante o próprio disfarce. É minha filha, dona. Desculpa o transtorno. O homem, que se chamava Edmilson, limpou o rosto com a manga. Minha esposa passou mal hoje de manhã. A gente não tem plano de saúde e o hospital público tá com fila enorme. Ela tá com muita dor. Eu não sei o que fazer e não posso faltar ao trabalho e não tenho com quem deixar a menina. A menina soluçou mais alto. Sandra se ajoelhou na frente dela, tirou o boné e sorriu do jeito que só se sorri para uma criança assustada. Como você se chama? Lívia. Lívia, sua mãe vai ficar bem. Eu prometo. Ela se levantou, pegou o celular e ligou para o hospital particular onde fazia consultas havia anos. Em 20 minutos, uma ambulância particular estava a caminho da casa de Edmilson, com ordem de internar a esposa dele imediatamente e cobrar tudo. Exames, remédios, diária de quarto, na conta pessoal de Sandra, sem que ninguém soubesse a origem do pagamento. Dona, eu não posso aceitar isso, Edmilson disse, os olhos cheios de lágrimas. Não é um favor, Edmilson. É o que qualquer pessoa decente faria. E, por favor, não conta pra ninguém. Não gosto de alarde. Ela pediu sigilo por 2 motivos. Primeiro, porque realmente não queria fazer disso um espetáculo. Segundo, porque ainda escondia quem era. E qualquer rastro poderia levar até a verdade sobre as ações da empresa. O que ela não previu foi que Beatriz, passando pelo corredor àquela hora, tinha visto tudo de longe. Asterisk, asterisk, asterisk. 2 dias depois, um comentário anônimo apareceu na rede social interna de funcionários da Vórtice Academy. Será que alguém mais achou estranho
A esposa do Marcos pagando hospital para empregado só para aparecer bancando a boazinha? Efeito Instagram, gente. O comentário, sem assinatura, se espalhou rápido entre a equipe administrativa. Marcos viu o print numa tarde e riu na frente de Beatriz. Isso é bem a cara dela, ele disse, sempre precisando de plateia para se sentir importante. Coitada. Beatriz respondeu, sem esconder o desdém. Nem percebe que já perdeu. Sandra soube do comentário através de uma funcionária mais velha que trabalhava na recepção havia 12 anos e que sempre tinha simpatizado com ela, mesmo sem saber quem realmente era. A mulher, Dona Rosa, chamou Sandra num canto discreto. Sandra, eu vi o que fizeram com Edmilson e a família dele. Foi lindo, mas tem gente falando mal, sabe? Dizendo que você fez isso só para aparecer. Sandra sentiu o peito apertar, não de raiva, mas de uma tristeza cansada. Tinha ajudado uma família em desespero, escondido a própria identidade, pedido sigilo, e mesmo assim vinha sendo transformada em vilã por gente que nem sabia a história inteira. Obrigada por me contar, Dona Rosa. Você é uma boa pessoa, Sandra. Não deixa ninguém te fazer duvidar disso. Sandra assentiu, mas, ao voltar para o carro, chorou pela primeira vez em semanas. Não pelo comentário em si, mas pela constatação de que estava cercada de gente disposta a torcer qualquer gesto de bondade em prova de maldade. Asterisk, asterisk, asterisk. A situação piorou na semana seguinte, durante um jantar de família organizado por Marcos, supostamente para reaproximar todo mundo antes do fim de ano. Camila veio de São Paulo especialmente para o jantar. Sandra, ainda tentando salvar alguma coisa daquela família, se ofereceu para cozinhar o prato favorito da filha. Chegou a casa com as sacolas de compras. Encontrou Marcos e Camila já sentados à mesa, conversando animadamente. E Beatriz, que ela não esperava ver ali, servindo vinho como se fosse dona da casa. O que ela está fazendo aqui? Sandra perguntou, ainda na porta. Ela é minha convidada, Sandra. Marcos respondeu, sem se abalar. Achei importante a Camila conhecer a Beatriz. Camila olhou para a mãe com uma expressão que misturava constrangimento e alguma coisa mais dura, quase acusatória. Mãe, o papai me contou o que aconteceu na festa da empresa. Que você apareceu bêbada e fez um escândalo. Sandra sentiu o chão sumir. Isso não é verdade, Camila. Ele me empurrou na frente de todo mundo. Derrubou minha taça de propósito. Ele me falou que foi você que derrubou, mãe, e que gritou com ele. A voz de Camila tremia, mas não de dúvida, de convicção equivocada. Você sempre foi meio dramática, sabe? Sempre inventa histórias quando quer atenção. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Sandra olhou para a própria filha, a mesma menina que ela tinha criado sozinha nas madrugadas de febre, nas provas de escola, nas primeiras decepções amorosas. E viu ali um reflexo distorcido de tudo que Marcos vinha plantando durante meses. Eu vou embora, Sandra disse, baixinho, pegando de volta as sacolas de compras que ainda segurava. Sandra, não precisa de drama, Marcos disse, quase entediado. Beatriz, ao fundo, escondeu um sorriso atrás da taça de vinho. Sandra saiu da casa sem dizer mais nada. Dirigiu até um estacionamento vazio perto da praia e ficou ali sentada no carro por quase 1 hora, olhando o mar escuro. Sentindo pela primeira vez que talvez não fosse só Marcos que ela tivesse perdida. Talvez também estivesse perdendo a filha. Quando finalmente ligou para Ricardo, a voz dela saiu mais firme do que o esperado. Adianta os documentos, ela disse. Quero tudo pronto, para quando eu decidir usar. O que aconteceu, Sandra? Minha filha me chamou de mentirosa na frente da amante do meu marido. Do outro lado da linha, Ricardo ficou em silêncio por um segundo. Sinto muito. Não sinta. Isso só confirma o que eu já desconfiava. Ele não contaminou só o casamento. Contaminou tudo. Asterisk, asterisk, asterisk. Nas semanas seguintes, os pequenos sinais de desprezo se transformaram numa rotina constante. Marcos começou a chegar tarde em casa sem avisar. Cancelava compromissos médicos de Sandra sem consultá-la,
alegando economia. Numa consulta de rotina, ela descobriu que o plano de saúde dela tinha sido rebaixado sem seu conhecimento, de um plano completo para um básico, com a justificativa de que precisavam cortar gastos. Você trabalha, Sandra? Ele perguntou, quando ela questionou a mudança. Não. Então não acho justo eu pagar plano caro para quem não contribui em nada financeiramente. Ela quase riu. Quase contou tudo ali mesmo. Mas se conteve, porque sabia que ainda não era a hora. Beatriz, enquanto isso, começou a aparecer publicamente ao lado de Marcos em eventos da empresa, sempre apresentada como a nova gerente de relacionamento com investidores. Cargo que não existia até 2 semanas antes e que Sandra descobriu através de Ricardo. Tinha sido criado especialmente para justificar o salário alto que Marcos autorizou sem consultar o conselho. Ele está desviando dinheiro da empresa para sustentar a Amate, Ricardo disse, mostrando as planilhas. Isso é o suficiente para demissão por justa causa, Sandra, além de processo. Ainda não, Sandra respondeu, olhando pela janela do escritório. Deixe ele se afundar mais um pouco. Eu quero que, quando eu aparecer, não sobre nenhuma desculpa para ele se defender. Ricardo balançou a cabeça, admirado e preocupado ao mesmo tempo. Você tem certeza que aguenta esperar mais? Sandra olhou para as próprias mãos, ainda com a aliança de casamento no dedo. Uma aliança que ela usava mais por hábito do que por amor havia muito tempo. Eu aguentei 22 anos. Ricardo, aguento mais algumas semanas. Asterisk. Naquela mesma semana, Edmilson procurou Sandra discretamente no estacionamento da academia, ainda usando o uniforme de porteiro, os olhos marcados de cansaço, mas com um sorriso sincero no rosto. Dona, minha esposa recebeu alta ontem. Tá em casa, se recuperando bem. Eu queria agradecer de verdade, sem ninguém por perto para ficar falando besteira. Fico feliz que ela esteja bem. Edmilson, de verdade. A Lívia perguntou se pode te ver de novo. Ela ficou impressionada com a senhora. Sandra sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Diz para ela que sim, sempre que quiser. Foi um dos poucos momentos de leveza real que Sandra teve naquelas semanas. Um lembrete de que, apesar de tudo que estava desmoronando ao seu redor, ainda havia razões boas para continuar fazendo o que fazia. Asterisk. O aniversário de Sandra caiu numa terça-feira comum. Ela não esperava festa, não esperava nada grande, só, talvez, um jantar tranquilo com Marcos, como faziam antigamente, antes de tudo desandar. Em vez disso, chegou em casa depois da aula de pilates e encontrou a casa vazia. Um bilhete em cima da mesa da cozinha. Fui resolver umas coisas na empresa. Chego tarde. Parabéns. M. Nem um presente, nem uma ligação. Sandra ficou parada na cozinha, olhando o bilhete, sentindo o peso de 22 anos de aniversários esquecidos aos poucos se acumular naquele pedaço de papel. Ligou para Camila, mais por costume do que por esperança. Oi, mãe! A voz da filha soou apressada. Feliz aniversário! Escuta, eu não posso falar muito agora, tô numa reunião. Tudo bem, filha. Só queria ouvir sua voz. Depois eu te ligo, tá? Beijo. A ligação durou 23 segundos. Sandra guardou o celular, preparou um chá e sentou sozinha na varanda, olhando as luzes da cidade de Vitória se acendendo ao longe, pensando em quantas vezes tinha colocado a felicidade dos outros na frente da própria, sem nunca ser questionada se estava tudo bem com ela. Foi Dona Rosa quem, no dia seguinte, contou a Sandra que Marcos tinha passado a noite anterior num restaurante caro do centro, comemorando com Beatriz e alguns sócios um novo contrato de patrocínio, que, segundo as planilhas de Ricardo, na verdade era só uma desculpa para justificar mais uma despesa em nome da empresa. Ele nem lembrou do meu aniversário, Sandra disse, mais para si mesma do que para Ricardo, na ligação daquela noite. Sandra, eu sei que isso dói, mas cada detalhe desses vai pesar quando você mostrar quem realmente é. Eu sei. Só queria que doesse menos. Ricardo ficou em silêncio por um instante.
Você quer que eu adiante alguma coisa? Podemos agir mais rápido, se for isso que você precisa. Sandra respirou fundo. Limpou uma lágrima solitária que insistia em cair e endireitou as costas, como fazia sempre que precisava recuperar o controle. Não, vamos esperar o momento certo. Mas, Ricardo, a voz dela ganhou um tom mais firme. Comece a preparar tudo para a transferência de comando. Quero que, no dia em que eu aparecer, ele não tenha nem tempo de respirar. Sandra decidiu tentar, mais uma vez, resolver as coisas do jeito certo. Marcou uma reunião discreta com um mediador de família indicado por uma amiga, um homem chamado Dr. Aurélio, especialista em separações amigáveis. Não queria guerra, pelo menos não ainda. Pelo menos não sem antes dar uma última chance de sair daquilo com dignidade. Sem expor a empresa, sem machucar mais ainda a relação frágil que tinha com Camila. Eu só quero uma separação limpa, ela disse ao doutor Aurélio, na primeira sessão. Divisão justa, sem escândalo, sem sujar o nome de ninguém. Isso é possível, Sandra, desde que as duas partes concordem em agir de boa fé. Ela marcou a reunião conjunta para uma quinta-feira à tarde, no escritório do mediador. Avisou Marcos com uma semana de antecedência, por mensagem, explicando o propósito. Resolver tudo civilizadamente, sem advogados agressivos, sem imprensa, sem escândalo público. Marcos concordou, ou pelo menos pareceu concordar, no dia da reunião. Sandra chegou 15 minutos adiantada, vestida com cuidado, os documentos organizados numa pasta, pronta para conversar como duas pessoas adultas que um dia se amaram. Esperou 20 minutos, depois 40, depois 1 hora. Marcos não apareceu. Quando finalmente ligou, ele atendeu no viva voz, claramente numa festa, música alta ao fundo. Ah, Sandra, foi mal. Esqueci completamente da reunião. Rola pra semana que vem? Marcos, eu organizei tudo. O mediador reservou a agenda. Relaxa. Não é o fim do mundo. Uma risada de mulher, provavelmente Beatriz, soou ao fundo. Depois a gente remarca. Ela desligou antes mesmo dela terminar de falar. O doutor Aurélio, que tinha assistido a tudo em silêncio, olhou para Sandra com pena genuína. Sandra, eu já vi muitos casos assim. Às vezes uma das partes não tem interesse real em resolver amigavelmente, porque acha que tem mais a ganhar prolongando o conflito. Ela entendeu, ali mesmo, que Marcos não faltou por esquecimento. Faltou porque sabia, de alguma forma, que uma separação amigável significaria dividir bens que ele considerava garantidos por direito. E ele preferia continuar adiando, ganhando tempo, provavelmente para executar o plano de transferir patrimônio para Beatriz antes que qualquer acordo formal fosse assinado. Asterisk, asterisk, asterisk. Foi mais ou menos nessa época que Sandra conheceu Theo. Não foi um encontro planejado. Theo trabalhava como instrutor de natação na academia. A mesma academia, ironicamente, onde tudo tinha desmoronado. E cruzou com Sandra numa tarde em que ela, disfarçada como sempre, tinha ido nadar sozinha para tentar esvaziar a cabeça. Sua braçada tá desalinhada, ele disse, se aproximando da borda da piscina. Um sorriso fácil no rosto. Se você girar o ombro um pouco mais, vai render mais e cansar menos. Sandra riu pela primeira vez em semanas de um jeito genuíno. Achei que instrutor só corrigisse aluno matriculado. Eu abro exceção para quem nada com essa cara de quem está processando um divórcio. Ela ficou surpresa com a leitura precisa, mas não negou. Theo tinha 27 anos, mas conversava com uma maturidade que surpreendia Sandra a cada encontro. Não era o tipo de conexão que ela buscava. Na verdade, não buscava conexão nenhuma naquele momento. Mas, aos poucos, as conversas na beira da piscina viraram cafés depois do treino. E os cafés viraram conversas longas sobre a vida. Sobre os planos que Theo tinha de abrir sua própria escola de natação para crianças de bairros carentes. Sobre como ele tinha crescido sem pai e sabia, mais do que ninguém, reconhecer quando alguém estava sendo tratado com desrespeito. Você merece gente que te valorize. Sandra, ele disse, numa dessas tardes olhando para o mar.
Não esse tipo de coisa que te fizeram naquela festa. Como você sabe da festa? Todo mundo na academia sabe. Sandra, você acha mesmo que ninguém percebeu? Ela sentiu vergonha por um instante, mas Theo balançou a cabeça. A vergonha não é sua, é dele. Foi a primeira vez, em meses, que alguém disse isso a ela sem segunda intenção. Asterisk, asterisk, asterisk. O relacionamento com o Theo cresceu devagar, quase sem que Sandra percebesse, até que um dia ele apareceu com 2 ingressos para um show de MPB no teatro da cidade e perguntou, com uma sinceridade desarmante, se ela queria ir com ele. Como um encontro de verdade, não só um café depois do treino. Sandra hesitou. Ainda estava casada, tecnicamente. Ainda carregava o peso de 22 anos de vida construída com outra pessoa. Eu não sei se estou pronta. Theo. Tudo bem. Eu espero. Foi essa paciência, mais do que qualquer outra coisa, que fez Sandra confiar nele. Aceitou o convite 2 semanas depois, e o encontro no teatro foi o primeiro momento de leveza real que ela sentia desde a morte do pai. Foi também, sem que ela soubesse, fotografado por um dos sócios da empresa que estava no mesmo teatro naquela noite, um homem chamado Weverton, aliado próximo de Marcos, que reconheceu Sandra imediatamente e não perdeu a oportunidade. As fotos chegaram até Marcos na manhã seguinte. Asterisk, asterisk, asterisk. Então é assim, Marcos disse, jogando o celular em cima da mesa da cozinha. As fotos de Sandra e Theo abertas na tela. Enquanto eu trabalho, você sai se exibindo com um moleque de academia. Eu não devo satisfação a você. Marcos, estamos separados de fato há meses. Separados de fato? Você ainda usa aliança, Sandra? Ele riu, sem humor. Você quer o quê? Ficar parecendo boazinha enquanto sai com um garoto? Isso é patético. Ela quase respondeu na altura. Quase deixou escapar tudo o que sabia sobre Beatriz, sobre o desvio de dinheiro, sobre as ações, mas se conteve. Eu vou embora, Marcos. Vai, sim, e leva suas coisas antes que eu jogue tudo na rua. Ela subiu, arrumou uma mala pequena e saiu daquela casa naquela mesma noite, sem saber ainda para onde ir. Ligou para Theo, que a recebeu no apartamento simples dele perto da praia, sem fazer perguntas, só oferecendo um lugar quente para dormir e um ombro silencioso. Asterisk, asterisk, asterisk. A situação piorou quando Camila soube das fotos, através do próprio Marcos, que fez questão de mandar a matéria fofoqueira que um perfil de gossip local tinha publicado sobre esposa de executivo é flagrada com jovem instrutor de natação. Camila ligou para a mãe, a voz tremendo de raiva. Mãe, como você pôde? Enquanto o papai está sofrendo com essa separação, você sai se exibindo com um menino da idade da minha prima. Camila, seu pai me traiu primeiro. Ele tem uma namorada há meses. Ele me humilhou na frente de 200 pessoas. Ele me disse que vocês estavam tentando se reconciliar. Mãe, ele disse que você que sumiu, que não quis nem ir numa reunião de mediação que ele marcou. Sandra sentiu o mundo desabar de novo. Marcos tinha invertido completamente a história da reunião perdida, transformando o próprio erro em culpa dela. Isso não é verdade, filha. Fui eu que marquei. Ele que não apareceu. Eu não sei mais em quem acreditar, mãe. Só sei que você tá lá, se divertindo com um menino, enquanto nossa família desmorona. A ligação terminou com Camila desligando, sem se despedir. Sandra ficou sentada na cama do apartamento de Theo, o telefone ainda quente na mão, sentindo uma dor mais profunda do que a da festa, mais profunda até do que a do bilhete de aniversário esquecido. Porque dessa vez não era só Marcos mentindo, era a própria filha escolhendo, de novo, acreditar na versão errada. Theo entrou no quarto, viu o rosto dela e sentou ao lado, sem tocar, sem perguntar nada, só estando ali. Ele tá destruindo tudo que eu ainda tinha. Theo, minha filha, minha reputação, tudo. Ele só consegue fazer isso porque você ainda deixa. Theo segurou a mão dela, gentil. Mas eu vi como você é, Sandra. Um dia todo mundo vai ver também.
Ela não contou a ele, naquela noite, quem realmente era. Não contou sobre as ações, sobre a Vortice Academy, sobre o plano que vinha construindo havia meses. Ainda não confiava o suficiente em ninguém para isso, nem mesmo em quem estava sendo, até ali, a única pessoa gentil na sua vida. Mas, deitada ao lado dele naquela noite, Sandra tomou uma decisão silenciosa. Não ia mais esperar o momento perfeito. Ia esperar só mais um pouco. O suficiente para Marcos cometer o erro final. O erro sem volta. E, quando isso acontecesse, ela ia estar pronta. Asterisk, asterisk, asterisk. No dia seguinte, Sandra ligou para Ricardo de manhã cedo. Sentada na varanda pequena do apartamento de Té, um café esfriando na mesa ao lado. Ricardo, quero que você monitore qualquer movimentação relacionada às ações da empresa. Qualquer uma. Não importa o valor. Já estou de olho, Sandra. Mas por que agora? Porque ele acabou de perder a última chance de fazer isso direito. A partir de agora, ele só vai tentar por fora. Ricardo ficou em silêncio por um instante, digerindo a firmeza inédita na voz dela. Você parece diferente hoje. Estou diferente. Sandra olhou para o mar, o sol da manhã batendo na água. Passei meses tentando entender se ainda havia alguma coisa boa nele. Se dava para salvar alguma coisa. Não dá. E eu preciso parar de fingir que dá. O que você quer que eu faça, então? Prepara os documentos de assembleia extraordinária. Quero poder convocar a qualquer momento, sem aviso prévio. Assim que lhe der o próximo passo. Considerando o histórico dele, Sandra, isso pode ser em questão de dias. Eu sei. E é exatamente por isso que precisamos estar prontos. Ela desligou o telefone e ficou olhando para o horizonte por um longo tempo, sentindo, pela primeira vez desde a festa, que finalmente tinha um plano, não de vingança cega, mas de justiça calculada, do tipo que só alguém que passou anos observando, esperando e se preparando, conseguiria executar sem falhas. Theo saiu do quarto. Viu ela sentada ali, séria, concentrada, e se aproximou devagar. Tudo bem com você? Vai ficar, ela respondeu, sem tirar os olhos do mar. Em breve, vai ficar tudo bem. Ele não perguntou mais nada. Só sentou ao lado dela, em silêncio. E os dois ficaram ali, olhando o dia começar, sem saber que, a poucos quilômetros dali, Marcos já estava numa reunião com um advogado desconhecido, discutindo os primeiros passos para transferir, secretamente, parte das ações da Vortice Academy para o nome de Beatriz. O convite para o brinde de encerramento do ano fiscal da Vortice Academy chegou uma semana depois. Dessa vez, endereçado formalmente a Sandra e Marcos. Provavelmente porque o Conselho de Sócios insistiu em manter as aparências de casal estável diante dos investidores mais antigos. Gente que tinha acompanhado o pai de Sandra construir a empresa do zero. Marcos, contrariando as expectativas, insistiu para que Sandra fosse. É importante para a imagem da empresa, ele disse, pelo telefone, num tom estranhamente cordial. Só dessa vez. Depois eu assino os papéis do divórcio, prometo. Sandra desconfiou na hora, mas aceitou. Precisava estar lá de qualquer forma. Ricardo tinha confirmado, na noite anterior, que a transferência fraudulenta das ações estava marcada para ser assinada digitalmente durante aquele mesmo evento, aproveitando a presença de todos os sócios para dar uma aparência de legitimidade ao movimento. Ela se arrumou com cuidado, vestido azul marinho, o mesmo da festa anterior, escolhido de propósito. Brincos do pai. E na porta de casa, esperando por ela num carro simples, Theo. Tem certeza que quer que eu vá junto? Ele perguntou, ajeitando a gravata que Sandra tinha escolhido para ele. Tenho certeza absoluta. O salão estava tão cheio quanto da última vez. As mesmas luzes douradas, o mesmo mármore branco, os mesmos sócios bebendo espumante enquanto esperavam o discurso de encerramento do ano. Marcos já estava lá, ao lado de Beatriz. Os dois conversando animadamente com um grupo de investidores, quando viu Sandra entrar. De braços dados com Theo.
O rosto de Marcos passou por uma sequência rápida de expressões: surpresa, raiva, humilhação, antes de se recompor. O que é isso, Sandra? Ele se aproximou, a voz baixa, mas tensa. Você trouxe seu namoradinho para o meu evento de trabalho? É o evento da empresa do meu pai, Marcos. E sim, eu trouxe meu namorado. Ao redor, alguns convidados começaram a perceber a tensão. Sussurros se espalhando como ondas. Você não tem vergonha? Marcos disse, mais alto agora, deliberadamente para que outros ouvissem. Trazer esse moleque aqui, na frente dos meus sócios, dos meus investidores? Marcos, se acalma. Sandra respondeu. Calma, quase serena. Foi nesse instante que ele avançou. Pegou o braço dela com força, a mesma força de semanas atrás, e a empurrou para trás, para longe do grupo. Eu não conheço essa mulher, ele gritou, a voz cortando a música ambiente, repetindo quase palavra por palavra a cena da festa anterior. Sandra, por favor, vá embora. Você está constrangendo todo mundo. A taça que ela segurava caiu, o vinho tinto se espalhando pelo vestido, escorrendo até o sapato, formando a mesma poça escura, no mesmo mármore branco. Os convidados mais próximos pararam de conversar. Alguém sussurrou. Uma mulher levou a mão à boca. Era a cena exata do início. A mesma humilhação, o mesmo gesto, a mesma frase cruel. Só que, dessa vez, o público inteiro entendia o contexto completo. Os meses de desprezo, os comentários sobre idade e peso, a traição com Beatriz, a mentira contada para Camila, a reunião de mediação sabotada, as fotos vazadas de propósito. E dessa vez, Theo estava lá, ao lado dela, os punhos cerrados, contendo a vontade de intervir fisicamente só porque Sandra, com um simples toque no braço dele, pediu silêncio. Deixa, ela sussurrou. Deixa ele terminar. Marcos, encorajado pelo silêncio dela, continuou. Vá se limpar na cozinha, ele disse, ajeitando o paletó, exatamente como da primeira vez. E depois vá embora com seu acompanhante. Beatriz, ao fundo, sorria satisfeita. Um cálice de espumante na mão, os olhos brilhando de quem finalmente vê a rival humilhada em público, de forma definitiva. Sandra ficou parada, o vinho pingando da barra do vestido, exatamente como da última vez. Só que, dessa vez, ela não sentiu vontade de rir por antecipação. Sentiu, pela primeira vez em meses, uma dor tão profunda que quase a fez cambalear. Porque não era só a humilhação pública. Era a certeza absoluta, finalmente cristalizada, de que aquele homem, o pai da filha dela, o companheiro de 22 anos, tinha se transformado em alguém completamente irreconhecível. E que nenhuma quantidade de espera, paciência ou perdão jamais traria de volta o Marcos que ela um dia amou. Asterisk, asterisk, asterisk. Foi nesse instante que Camila entrou no salão. Marcos tinha convidado a filha especialmente para aquele evento, sem avisar Sandra. Provavelmente para ter uma testemunha favorável caso a esposa fizesse outro escândalo, como ele mesmo tinha dito ao telefone com a filha dias antes. Camila usava um vestido elegante, o cabelo penteado com cuidado, e trazia no rosto a expressão de quem vinha decidida a apoiar o pai contra a mãe dramática. Mãe? Camila parou no meio do salão, vendo o vestido manchado de vinho, o clima tenso ao redor. O que aconteceu? Pergunta para o seu pai. Camila, Sandra respondeu, sem rancor na voz, só cansaço. Ela chegou aqui com o namorado dela, filha. Marcos interveio rapidamente, apontando para Theo. Na frente de todo mundo, dos meus sócios. Você acredita nisso? Camila olhou para Theo, depois para a mãe, e balançou a cabeça, decepcionada. Mãe, sério? Você trouxe ele aqui? Sandra sentiu, mais uma vez, o peso de ser julgada pela própria filha, sem direito à defesa. Mas, dessa vez, algo dentro dela não cedeu como das outras vezes. Camila, eu vou te pedir uma coisa. E só uma vez, Sandra disse,
olhando diretamente nos olhos da filha. Fica aqui. Só mais 5 minutos. Depois, se você ainda achar que sou eu a vilã dessa história, eu aceito e vou embora sem discutir mais nada. Camila, surpresa com a firmeza incomum na voz da mãe, hesitou, mas assentiu. Asterisk, asterisk, asterisk. O golpe final veio segundos depois, quando um dos sócios mais antigos, visivelmente constrangido com a cena, tentou suavizar o clima, chamando todo mundo para o brinde oficial. Antes do brinde, Marcos anunciou, pegando o microfone das mãos do sócio, ainda com a adrenalina da confrontação. Quero aproveitar para fazer um anúncio importante. A partir de hoje, formalizamos a nova estrutura de participação societária da empresa, com a inclusão da Beatriz como sócia investidora, representando os interesses da nossa família daqui para frente. Um aplauso morno e confuso ecoou pelo salão. Ninguém entendia completamente do que se tratava, mas o tom solene de Marcos sugeria algo oficial, algo definitivo. Foi o momento em que Sandra percebeu. Eu não ia esperar mais. Ia assinar ali mesmo, diante de todos, aproveitando a confusão emocional que ele próprio tinha criado, para formalizar a fraude que vinha planejando havia semanas. Ela sentiu o celular vibrar no pequeno bolso do vestido. Uma mensagem de Ricardo. Documento de transferência está sendo carregado no sistema agora. Última chance de agir antes que fique irreversível. Sandra olhou para Theo, que segurava a mão dela com firmeza, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que o momento era decisivo. Theo, ela sussurrou. O que você vai ver nos próximos minutos vai te surpreender. Eu preciso que você confie em mim. Eu confio, ele respondeu sem hesitar. Asterisk, asterisk, asterisk. Naquele instante, parada no meio do salão, o vestido manchado de vinho, a filha ausente, o marido prestes a cometer o crime que fecharia definitivamente qualquer possibilidade de reconciliação. Sandra tocou o fundo do poço. Não foi um fundo de gritos ou lágrimas públicas. Foi um fundo silencioso. O tipo mais perigoso. Aquele em que a pessoa para de sentir dor pela dor em si e começa a sentir clareza. Ela pensou no pai. No dia em que ele lhe entregou os documentos da empresa, dizendo: cuida disso com a mesma força que cuidou da nossa família. Pensou em Camila, pequena, sentada no colo dela lendo histórias antes de dormir, tão diferente da moça que agora a acusava de mentirosa. Pensou em Edmilson e Lívia, na gentileza que tinha sido transformada em motivo de chacota. Pensou em cada comentário sobre idade, sobre peso, sobre valor, e entendeu, com uma clareza que só vem depois de muita dor acumulada, que tinha passado meses demais esperando por um sinal de que ainda havia alguma coisa boa para salvar. Não havia. Lembrou também da noite em que o pai, já fraco na cama do hospital, segurou a mão dela e disse: filha, o dinheiro não compra respeito, mas dá poder para você nunca precisar implorar por ele. Na época, ela não tinha entendido completamente o peso daquela frase. Agora, parada no meio do salão com o vestido manchado e a filha observando com desconfiança, entendia cada palavra. Pensou em quantas vezes tinham se perguntado se estava sendo fraca demais, generosa demais, paciente demais. Pensou em quantas vezes Ricardo tinha perguntado se ela tinha certeza de que aguentava esperar mais, e em quantas vezes ela tinha respondido que sim, mesmo sem saber ao certo se era verdade. A resposta, ela percebia agora, sempre tinha sido a mesma. Ela aguentava porque sabia que, no fim, precisaria estar em pé, sozinha, sem dúvidas, sem culpa, sem espaço para nenhum arrependimento. Precisava que a queda dele fosse tão completa e tão pública quanto tinha sido a humilhação dela. Ela ergueu a cabeça, o vinho ainda escorrendo pelo vestido, e caminhou. Não para a saída, não para a cozinha, mas direto para o centro do salão, onde Marcos ainda segurava o microfone, sorrindo para os sócios, prestes a confirmar publicamente a transferência fraudulenta. Marcos, ela disse, a voz calma, mas alta o suficiente para cortar o burburinho do salão. Antes de você continuar esse anúncio, acho que seria importante você saber uma coisa.
Ele riu, sem entender. O que foi agora, Sandra? Vai fazer mais um escândalo? Não, ela respondeu, tirando o celular do bolso, a mensagem de Ricardo ainda na tela. Vou só corrigir um erro que você não sabe que está cometendo. O salão inteiro, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer, começou a se virar na direção dela. Sandra não estava mais tremendo, não estava mais chorando por dentro. A dor de segundos atrás tinha se transformado, quase instantaneamente, numa determinação fria e absoluta. Ela não ia mais esperar. O momento era agora. Beatriz, sentindo a mudança no ar, se aproximou de Marcos e sussurrou algo no ouvido dele. Ele riu, nervoso, tentando manter a pose de confiança na frente dos sócios. Sandra, seja o que for, isso pode esperar. Estamos no meio de um anúncio importante. Não pode esperar, Marcos. Ela deu mais um passo à frente, o salto ecoando no mármore em silêncio absoluto. Porque o anúncio que você está prestes a fazer é uma fraude, feita nas costas dos sócios e da sua própria família. E eu tenho os documentos para provar cada detalhe. Um murmúrio nervoso percorreu o salão. Um dos sócios mais antigos, o mesmo que tinha tentado suavizar o clima minutos antes, franziu a testa, confuso. Sandra, do que você está falando? Ela olhou para ele, para os outros sócios, para Camila, que observava tudo com os olhos arregalados, e por fim para Marcos, cujo sorriso confiante começava, pela primeira vez naquela noite, a vacilar. Vocês vão entender em poucos minutos, Sandra disse, guardando o celular de volta no bolso. Só preciso que ninguém saia dessa sala. Sandra caminhou até o pequeno palco, onde o microfone ainda estava sobre o pedestal. Marcos tentou impedi-la, dando um passo à frente, mas 2 seguranças da própria academia, contratados havia semanas por ordem direta de Ricardo, sem que ninguém soubesse a verdadeira razão, se posicionaram discretamente ao lado dela, sinalizando que qualquer tentativa de interrompê-la seria contida. Boa noite a todos, Sandra disse, pegando o microfone, a voz firme, sem tremer. Muitos de vocês me conhecem como Sandra, esposa do Marcos, ex-professora de Pilates. Alguns de vocês, nos últimos meses, ouviram meu marido me chamar de velha, gorda, dramática, mentirosa. Ouviram ele dizer, há poucos minutos, que não me conhece. Um silêncio pesado tomou o salão. Pois eu vou me apresentar de novo, do jeito certo. Meu nome completo é Sandra Ferreira Almeida. Sou filha de Norberto Almeida, fundador dessa empresa. E, desde a morte do meu pai, há 7 anos, sou a acionista majoritária e principal investidora da Vórtice Academy. O murmúrio que percorreu o salão dessa vez foi muito mais alto. Alguns sócios trocaram olhares confusos. Um deles, o mais antigo, levou a mão à boca, começando a entender. Isso é ridículo, Marcos disse, tentando rir, mas a voz saindo estrangulada. Sandra nunca trabalhou aqui. Ela é professora de Pilates aposentada. Era a fachada perfeita, Marcos. Sandra respondeu sem se abalar. Enquanto você me chamava de inútil, de dependente, de quem não contribui financeiramente, eu era dona de 62% dessa empresa, incluindo o cargo que você só ocupa porque é meu marido. Ela ergueu o celular, conectado por Ricardo, à distância, ao telão que exibia normalmente os relatórios financeiros da empresa durante as reuniões. Na tela, apareceram os documentos societários, a árvore de participação acionária, a assinatura do pai dela e, ao lado, o nome de Sandra, como titular principal desde a data exata da herança. E, já que estamos esclarecendo as coisas, ela continuou, vamos falar sobre o anúncio importante que meu marido estava prestes a fazer. Ele tentou, nas últimas semanas, transferir uma fatia significativa dessas ações para o nome da Beatriz, alegando que fazia parte do patrimônio conjunto do nosso casamento. O problema é que essas ações nunca foram patrimônio conjunto. Sempre foram minhas, individualmente, herdadas do meu pai, protegidas por um fundo que Marcos nem sabia que existia. Ricardo, que tinha entrado discretamente no salão minutos antes, se aproximou e entregou a Sandra uma pasta com documentos impressos. Este é o pedido de anulação da transferência fraudulenta,
Já protocolado hoje à tarde na junta comercial, Sandra disse, erguendo os papéis. E este? Ela pegou outro documento. É o comunicado de demissão do cargo de diretor comercial, por justa causa, considerando o desvio comprovado de recursos da empresa para custear despesas pessoais não autorizadas, incluindo o salário fictício criado para Beatriz. Beatriz, que até então observava tudo em choque silencioso, deu um passo para trás, o rosto perdendo a cor. Isso não pode ser legal, Marcos disse, a voz agora claramente desesperada. Você não pode fazer isso, Sandra, na frente de todo mundo, assim, sem processo, sem... Está tudo dentro da lei. Marcos. Ricardo interveio, formal. Cada documento foi revisado por 3 escritórios diferentes. Você tem direito a contestar, claro, mas vai perder, porque as provas de fraude e desvio são irrefutáveis. Asterisk, asterisk, asterisk. Foi nesse momento que Sandra se virou para Beatriz. Beatriz, eu sei que você espalhou o comentário anônimo sobre eu ter ajudado a família do Edmilson só para aparecer bancando a boazinha. Eu sei porque revisei os logs do sistema interno da empresa. Como acionista, eu tenho acesso a tudo, inclusive ao IP de onde partiu aquele post. Beatriz empalideceu ainda mais. Eu não vou processar você por isso, porque não vale meu tempo. Sandra continuou. Calma. Mas quero que você saiba que a gerente de relacionamento com investidores, cargo que você ocupa, deixa de existir a partir de agora, porque, como ficou provado, nunca existiu de verdade. Foi só um jeito de Marcos justificar um salário que saía do meu bolso, sem eu saber, para sustentar o caso extraconjugal dele. Eu não sabia que ele era casado quando... Beatriz começou, tentando se defender. Você sabia sim, Sandra cortou, sem elevar a voz. Fotografou Marcos e eu em eventos do casamento há anos, quando ainda trabalhava como assistente de marketing e organizava material institucional da empresa. Tem essas fotos no seu próprio portfólio profissional. Beatriz, eu vi. O silêncio de Beatriz foi resposta suficiente. Você pode ficar com ele, Sandra completou. Um leve tom de ironia na voz. Só não vai ficar com o cargo, nem com o salário, nem com nada que saía do caixa dessa empresa. Asterisk, asterisk, asterisk. Sandra então olhou para Weverton, o sócio que tinha fotografado ela e Theo no teatro e vazado a informação para a imprensa fofoqueira. Weverton, eu sei que foi você quem vazou as fotos do teatro. Também tem os logs de acesso ao sistema de segurança do estacionamento, que mostram você saindo do teatro naquela noite. E 20 minutos depois, entrando em contato com o perfil de fofoca que publicou a matéria. Weverton, um homem de uns 50 anos, ficou visivelmente desconfortável, ajeitando a gravata. Sandra, eu só achei que era relevante o público saber. Você achou relevante prejudicar minha imagem para proteger o Marcos. Porque vocês são amigos de faculdade e você sabia que, se a separação ficasse feia, você perderia influência dentro da diretoria. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. A partir de hoje, sua participação no Conselho Consultivo está suspensa, pendente de investigação formal sobre uso indevido de dados internos da empresa para fins pessoais. Weverton abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Simplesmente assentiu, derrotado, e recuou para o fundo do salão. Asterisk, asterisk, asterisk. Por fim, Sandra se virou para Camila, que continuava parada no mesmo lugar, os olhos cheios de lágrimas, a mão tremendo levemente. Camila, Sandra disse, a voz suavizando pela primeira vez naquela noite. Eu não vou te expor na frente de ninguém, porque você é minha filha e eu te amo. Mesmo quando você acredita nas mentiras erradas. Camila engoliu em seco. Mãe, eu não sabia de nada disso. Eu sei que não sabia. E é exatamente por isso que eu preciso que você entenda uma coisa. Seu pai passou meses te contando uma versão da história que era conveniente para ele. E você, sem perceber, virou um instrumento dessa versão. Isso não te faz culpada, mas te faz responsável por, de agora em diante, escutar os dois lados antes de decidir quem está mentindo. Camila olhou para o pai,
depois para a mãe, e algo pareceu se quebrar dentro dela. A certeza confortável que ela vinha carregando havia meses, de que a mãe era a dramática e o pai era a vítima, desmoronando ali, diante de provas que não deixavam espaço para dúvida. Papai, você me disse que ela tinha inventado tudo, Camila disse, a voz fraca, se virando para Marcos. Você me disse que ela que cancelou a mediação. Que ela que... Camila, não é bem assim que... Marcos tentou, mas a filha ergueu a mão, pedindo silêncio. Ela não disse mais nada. Ficou ali, parada, em silêncio absoluto, os olhos fixos no chão, percebendo, tarde demais, o próprio erro. Asterisk. Marcos, encurralado, tentou uma última cartada. Sandra, isso é golpe baixo. Você escondeu quem era durante anos, me manipulou, me deixou pensar que... Eu escondi porque... No dia em que meu pai morreu e eu herdei essa empresa, você já tinha começado a me tratar como um estorvo. Sandra respondeu, sem raiva, só clareza. Eu não escondi para te manipular, Marcos. Escondi para descobrir se você ainda me amava por quem eu era, ou só pelo que eu representava. E a resposta, infelizmente, veio bem clara. Ela se virou para os sócios, que assistiam a tudo em silêncio absoluto. A partir de segunda-feira, assumo pessoalmente a presidência executiva da Vórtice Academy, cargo que deveria ter assumido há 7 anos, mas que adiei porque ainda acreditava que essa família tinha conserto. Uma pausa breve. Convido cada um de vocês a continuar como sócios, desde que estejam dispostos a trabalhar com transparência total daqui para frente. Quem não estiver, o departamento jurídico já está preparado para negociar a saída. Ninguém protestou. Asterisk. Antes de deixar o microfone, Sandra se virou uma última vez para Marcos, que ainda tentava, sem sucesso, encontrar algum argumento que revertesse a situação. Sandra, a gente construiu uma vida juntos, ele disse, a voz agora mais baixa, quase suplicante, percebendo que os sócios ao redor já não olhavam mais para ele com respeito, só com pena disfarçada de curiosidade. 22 anos. Isso não vale nada para você? Vale tudo, Marcos. Sandra respondeu, sem raiva na voz, só um cansaço definitivo. Até o dia em que você decidiu que eu tinha ficado velha demais para merecer sua lealdade. Você trocou 22 anos por uma mulher de 29 porque achou que eu não tinha mais valor. O problema é que você nunca soube, de verdade, qual era meu valor. Isso é sobre dinheiro? Você fez tudo isso só para provar que tem mais dinheiro que eu? Não, Marcos. Ela balançou a cabeça, quase com pena dele por não entender, nem mesmo ali, o real motivo. Isso é sobre respeito. O dinheiro só me deu a estrutura para provar que eu não precisava de você para valer alguma coisa. A humilhação, o desprezo, as mentiras para minha filha. Isso é que nunca teve justificativa nenhuma. Isso não tem preço que pague. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem nenhuma réplica pronta. Você vai ser lembrado nessa empresa, Marcos, pelo que realmente fez. Sandra completou, se virando para os seguranças. Não pelo cargo que ocupou, pelo jeito como tratou a pessoa que confiou em você por mais de 2 décadas. Os seguranças se aproximaram. E Marcos, sentindo o peso de todos os olhares do salão sobre ele, finalmente baixou a cabeça, sem forças para continuar discutindo. Asterisk. Marcos foi escoltado para fora do salão minutos depois, ainda tentando argumentar. A voz, cada vez mais baixa, conforme os seguranças o conduziam até a saída. Beatriz saiu logo atrás, sem olhar para ninguém. O salto alto ecoando sozinho pelo corredor vazio. Theo se aproximou de Sandra, ainda um pouco atordoado com a revelação. Você é dona disso tudo? Sou, ela respondeu, um sorriso cansado no rosto. Desculpa não ter contado antes. Eu precisava ter certeza. Certeza do quê? De que, quando alguém finalmente me tratasse bem, fosse por mim, não pelo meu dinheiro. Theo segurou o rosto dela com as 2 mãos.
gentil. Eu nem sabia que você tinha dinheiro até 5 minutos atrás. Sandra, isso muda nada para mim. Foi a confirmação silenciosa de que ela precisava. Asterisk, asterisk, asterisk. Nos dias seguintes, cada peça começou a se encaixar. Marcos, sem cargo, sem acesso às contas da empresa e enfrentando um processo por desvio de recursos, viu Beatriz ir embora dentro de 2 semanas, sem nenhuma cerimônia, levando consigo os poucos bens que conseguiu acumular durante o relacionamento. Weverton foi formalmente afastado do conselho após a investigação confirmar o vazamento das fotos. Perdeu não só o cargo, mas a reputação entre os outros sócios, que passaram a tratá-lo com desconfiança visível em cada reunião. Camila, por sua vez, passou semanas em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Ligou para a mãe numa tarde de domingo, a voz ainda insegura. Mãe, eu queria pedir desculpa por ter acreditado nele, por ter te chamado de mentirosa na frente de todo mundo. Eu sei, filha. Eu também já errei bastante nessa vida. A gente aprende. Posso te visitar? Camila perguntou. A voz pequena, quase como quando era criança. Sempre pode, Camila, sempre. Foi o começo, lento e cuidadoso, de reconstruir algo que quase tinha sido destruído por completo. Não por culpa de Camila, mas pela manipulação constante de alguém que sabia exatamente como usar o amor de uma filha contra a própria mãe. Asterisk, asterisk, asterisk. Edmilson e a família dele, ao saber da verdadeira identidade de Sandra, ficaram emocionados. Ela garantiu, formalmente, plano de saúde completo para todos os funcionários da academia, financiado por um fundo social que criou usando parte dos lucros pessoais das ações. A senhora não precisava fazer isso, Edmilson disse, na cerimônia simples de anúncio do novo benefício. Eu sei que não precisava, Sandra respondeu, sorrindo para Lívia, que segurava a mão do pai, saudável, sorridente. Mas é isso que se faz quando se tem o poder de fazer diferença. Diferente de outras pessoas, eu não preciso de aplausos para ser gentil. Asterisk, asterisk, asterisk. 6 meses depois, a Vórtice Academy tinha crescido 20% em faturamento sob a presidência de Sandra, que implementou políticas de transparência que impediram qualquer repetição do tipo de esquema que Marcos tinha tentado montar. Theo abriu, com o apoio dela, a escola de natação para crianças de bairros carentes que sempre tinha sonhado, hoje funcionando dentro de uma das unidades da própria academia, gratuita para famílias de baixa renda. Marcos, por fim, condenado a devolver os valores desviados, mudou-se para uma cidade vizinha, trabalhando como vendedor numa concessionária de carros, longe do prestígio que um dia teve. Dona Rosa. A recepcionista que sempre tinha tratado Sandra com carinho, mesmo sem saber quem ela realmente era, foi promovida para gerente de atendimento ao cliente, com um aumento significativo de salário. Numa tarde, ao encontrar Sandra no corredor principal da academia, a mulher mais velha segurou as mãos dela com força. Eu sempre soube que você era diferente, Sandra. Não pelo dinheiro. Pelo jeito que você tratava a gente, mesmo quando ninguém estava vendo. Isso é o que importa, Dona Rosa. O resto é só consequência. Asterisk, asterisk, asterisk. Sandra, caminhando pela orla de Vitória numa tarde tranquila, ao lado de Theo, sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz genuína. Você nunca se arrependeu de esperar tanto tempo? Theo perguntou, entrelaçando os dedos com os dela. Nunca, Sandra respondeu, olhando o mar, o vento levantando levemente o cabelo dela. Porque cada dia de espera me deu uma prova a mais de quem ele realmente era. E, no fim, isso valeu muito mais do que qualquer vingança apressada ou qualquer palavra dita no calor da raiva. Asterisk, asterisk, asterisk. A verdadeira força não está em reagir no calor do momento, mas em saber esperar o tempo certo, reunir a verdade com paciência e agir quando ninguém mais tem argumento para negar os fatos. Respeito não se implora, se exige, com provas, com calma e com a dignidade de quem sabe exatamente o próprio valor. E você?
O que teria feito no lugar da Sandra? A culpa foi dela por confiar demais, ou dele por trair a confiança de quem sempre esteve ao lado dele? Conta aqui embaixo nos comentários. Compartilhe essa história com quem precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, porque história de virada como essa a gente só encontra aqui.